Sobre a relevância da participação brasileira no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, a gente conversa agora com o economista Alexandre Pires, que é professor do IBMEC de São Paulo. Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Daniel. Agora, professor, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi com algumas missões bem específicas à Suíça. Principalmente, os três principais pontos que a gente pode ressaltar aqui é levar informações para os investidores globais e para as autoridades políticas do mundo todo que estão participando sobre aquele pacote econômico anti-déficit que foi apresentado aqui no Brasil na semana passada e levar informações para tentar trazer ou passar uma imagem de segurança fiscal ao Brasil a respeito da reforma tributária e também da definição de uma nova âncora fiscal. Ambas, segundo ele, devem ser definidas e aprovadas no primeiro semestre deste ano, até o meio do ano. Quando, pelo menos, o pacote econômico foi apresentado aqui no Brasil, o mercado olhou com um pouco de receio, esperava mais dessa proposta. O que esperar do mercado internacional, dos investidores globais? Qual vai ser a reação? Esses eventos, eles são, primeiro, um evento de apresentação para governos que estão começando. No caso do governo brasileiro, é importante já começar com o pé direito e sinalizar isso que você estava dizendo de austeridade fiscal. Esse é um ponto que é a grande dúvida sobre o Brasil. A trajetória da dívida pública vai continuar caindo ou estabilizada ou vai subir para atender os conflitos distributivos que o Brasil enfrenta ao longo de décadas. Um outro ponto é tentar também se conectar com os problemas globais, né? Então, há uma expectativa num fórum desse de como que o Brasil vai se integrar com os programas e as preocupações existentes. Como nós sabemos, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, o que acontece é sempre o lançamento do relatório de riscos globais, que mais ou menos dá o tom técnico de todas as discussões. Então, a grande preocupação hoje, primeiro, é o que eles têm chamado de pouca cooperação ou fragmentação geopolítica, que são esses conflitos e uma certa diminuição da intensidade da globalização. O outro é a questão do custo de vida, que está afetando Europa, Estados Unidos e todos os países que estão passando por períodos de picos de inflação. Outra coisa são as mudanças climáticas. Então, o Brasil vai ser muito perguntado a respeito de o que o Brasil vai fazer com relação à agricultura, à questão da Amazônia, ou seja, além de você querer vender, digamos, o seu peixe ali internacionalmente, há uma certa demanda para saber os compromissos que o Brasil vai assumir com essa agenda internacional. Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem um desafio ali que é duplo, né? Ou seja, ele tem que, ao mesmo tempo, conquistar a confiança dos investidores, de todas essas pessoas que estão lá. Nós estamos falando de em torno de 50 chefes de Estado, né? Temos 400 ali representantes de países, de negócios, e 1.500 homens de negócio, grandes investidores. Então, é um grande evento com mais de 130 países representados. Então, a delegação brasileira vai tentar se destacar, claro, ali, né, nesse meio que não é só um lugar de demandas internacionais, mas também das pessoas ofertarem, dizerem coisas que querem, e, é claro, né, tentar sinalizar qual é o programa econômico do Brasil, porque, como você ressaltou, ninguém ainda sabe muito bem. Esse primeiro pacote ficou aquém das expectativas, muito aquém das expectativas, são sinalizações fracas com aumento de carga tributária. Esse é um problema sério para um país que está com tendência a crescer pouco nesse ano. A tendência do Brasil, as expectativas são de 1% de crescimento do PIB. E aí você faz um pacote em que há um aumento tributário para fechar as contas, isso é um mau sinal e, claro, os investidores ficam receosos, porque sabem que o Brasil, na verdade, está contratando desaceleração econômica, né? E todos esperam que o Brasil seja um dos países a puxar uma certa recuperação, porque nós nos antecipamos ao pico inflacionário. Então, agora a expectativa é que o Brasil contribuísse sendo um dos países que continuaria crescendo e, claro, aliviando a inflação mundial, porque a inflação mundial é onde? Produtos minerais, alimentos e combustíveis, e nós podemos contribuir com dois desses, que é minerais, né, produtos minerais e
alimentos. Então, o que o Brasil vai fazer? Então, essa é a grande questão para ajudar isso que o Fórum vê como as grandes questões de curto e médio prazo. Pois é, professor, como o senhor mencionou que a Agenda Verde também está em discussão no Fórum Econômico Mundial de Davos, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falou hoje no painel de abertura do evento, foi muito aplaudida, e ela falou em comprometimento do nosso país com desmatamento zero, proteção dos povos indígenas, e falou por diversas vezes sobre sustentabilidade. De que maneira o país pode capitalizar o interesse de outras nações, dos países desenvolvidos, em relação à preservação dos nossos biomas? O senhor entende que são formatos semelhantes ao aquele Fundo Amazônia, ou você entende que há outras possibilidades que o Brasil possa explorar nessa relação com as nações mais desenvolvidas? Nós temos duas matrizes, digamos, de soluções possíveis. Uma que estava sendo tentada pelo governo anterior, que era a tentativa de integração econômica da região amazônica ao restante do Centro-Sul. E, claro, isso faz com que tanto a fronteira agrícola, mas também algum processo de agricultura familiar, algum processo de agricultura comercial, pequenas industrializações, ferrovias, rodovias tenham que ser levadas lá. E um outro modelo é esse em que países mais desenvolvidos arcam, né, com esse custo do não desenvolvimento econômico da região, ou seja, para manter aquele bioma o mais intacto possível, se cria um fundo e esse fundo é usado para manter programas de saúde, programas familiares, uma economia de baixa intensidade, de pouco impacto, e aí você mantém aquelas populações lá, não é uma população pequena, nós estamos falando em torno de 10 milhões de pessoas. É claro que quando nós pensamos no Brasil, com mais de 200 milhões, parece que é pouco, mas é uma população, uma enormidade de pessoas e problemas para serem enfrentados. Então esse fundo, ele funcionaria nesse sentido, olha, enquanto nós não tivermos uma tecnologia que permita uma exploração mais sustentável da região, nós reduzimos o seu ritmo de crescimento, né? Não colocamos, digamos, o que eles chamariam ali de economia do carbono naquela região, até nós termos alguma forma de explorar aquela região sem ter um grande impacto. A questão é que as necessidades são prementes, é uma população pobre, muito esparsa, muito afastada, então você precisa de muitos equipamentos de saúde, equipamentos urbanos para dar conta daquilo, ou seja, uma enorme infraestrutura que teria que ser multiplicada, e aí sem atração econômica interna, a única saída seria essa ajuda internacional, mas a ajuda internacional, nos últimos 50 anos, tem se mostrado um instrumento bastante limitado de desenvolvimento e realmente de ajuda humanitária. Agora, sobre o aspecto econômico, professor, uma outra questão que nos chamou a atenção também foi que durante aquela entrevista com os jornalistas, quando o ministro Fernando Haddad foi cercado, né, pelos jornalistas, ele foi questionado a respeito de reforma tributária, como eu mencionei, a respeito da definição de uma nova âncora fiscal e além da necessidade de avançar nessas discussões, ele disse que é preciso que haja também uma reforma do acesso ao crédito aqui no Brasil. Ele destacou não pela primeira vez que nós temos aqui no Brasil cerca de 70 milhões de pessoas endividadas e disse que o acesso ao crédito aqui no Brasil nunca foi acessível. O acesso nunca foi acessível. E que está no radar do governo a discussão de uma reforma nesse sentido para dar mais poder de compra para esses endividados. De que forma isso poderia ser feito, professor, na sua opinião, sem aumentar o endividamento dessas pessoas? Olha, o discurso está envernizado, mas todos nós sabemos que isso já foi falado. Quando o governo do PT esteve, uma das políticas que eles fizeram foi da expansão do crédito. O problema do crédito é que alguém tem que dar garantia para o credor. Quem vai dar garantia? Se eu sou o tomador de empréstimo e eu não tenho garantias, ou seja, eu sou de baixa renda, não tenho emprego fixo, né, faço ali trabalhos temporários, quem vai dar a garantia para o sistema financeiro? Aí tem que ser o governo. O que se tentou fazer? O consignado. Vários tipos de consignado. Inclusive, agora tinha um consignado que era ligado ao Bolsa Brasil, que, pelo visto, vai cair. Então, essa era a tentativa. Com algum fluxo de receita dessas famílias mais pobres, elas conseguiam acessar algum tipo de crédito. Podia ser o FGTS e outras coisas.
né? Agora, o governo vai ter que decidir. Ele vai ser alguém que vai estimular isso num contexto inflacionário em que a economia não está tracionando. Quando você injeta no crédito, né, a tendência é você ter picos de inflação novamente, porque nem sempre a oferta aumenta como nós esperamos. Isso já foi experimentado lá atrás. O que acontece? O industrial, o empresário, ele vai ver que tem mais demanda, só que ele sabe que aquilo é uma política de governo. A renda das pessoas não cresceu de verdade. O que ele faz, então? Ou ele importa para atender essa demanda temporária, né? Ou ele simplesmente tenta pegar recursos ali que ele já tinha, que estavam um pouco ociosos, coloca para funcionar e transfere todos os custos no preço. E aí nós temos os picos de inflação, e aí aquela população volta a enfrentar aquilo que a gente já teve lá atrás. Ou seja, há muita conversa, mas os investidores não são bobos, eles sabem o que está sendo dito. E eles sabem que é muito parecido com a velha matriz, a nova matriz econômica lá de trás, que está sendo um pouco, digamos assim, recuperada no discurso com uma combinação de austeridade fiscal. Essa conta fecha? Por enquanto, não. Então, a tendência é que, até o governo engatar nos próximos 100 dias, é que a gente tenha um desenho mais claro, e aí é provável que muito disso que está sendo dito hoje, nessas grandes arenas, não se viabilize e não se concretize. Pois bem, acabamos de conversar com o economista Alexandre Pires, professor do IBMEC São Paulo, analisando a participação brasileira no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Professor, obrigada pela participação. Ótima noite e boa semana pela frente. Para vocês também. Muito obrigado.